Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do Grupo de Pesquisa E2MOC. O nosso palestrante de hoje é muito especial, porque é o Willer. Então, agradeço muito a presença de todos. Eu acho que o Willer dispensa maiores apresentações, mas provavelmente ele vai falar um pouquinho sobre ele. O trabalho que ele trouxe para a gente hoje é Reconfigurable Guidance Strategy for Compensating Faults in Spacecraft Formation Flying Missions. Então, mesmo esquema de sempre, todo mundo agora mantém os áudios desligados, o Willer apresenta e no final a gente abre para as nossas discussões. Willer, obrigada por trazer essa apresentação para a gente e pode ficar à vontade para compartilhar sua tela e, enfim. Beleza, muito obrigado, Liana, pela apresentação. Um bom dia a todos, e já agradeço aí, tem bastante gente, inclusive de fora aqui do nosso grupo, tá participando aqui do nosso seminário. Agradeço pela participação. Eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela. Liana, você pode me falar se está tudo certo? Você está me ouvindo bem? Tá... Tudo certo, perfeito. Legal, então. Tá bom. Vou colocar aqui só o tempo. Essa apresentação aqui que eu vou passar para vocês, né, a apresentação que também eu já fiz aqui algumas vezes, e refere-se ao meu projeto de pós-doc, né, para quem não sabe, eu estou fazendo aqui um pós-doutorado, um estágio de pesquisa aqui nos Estados Unidos, na região de Washington, D.C., como professor visitante, né, da Universidade Católica Americana, a CUA, no departamento de engenharia mecânica, e trabalhando com um grupo de controle, né, de atitude da NASA de Goddard, aqui em Greenbelt. E daí eu vou apresentar alguns resultados de um dos projetos que a gente está trabalhando com eles aqui durante esse ano, tá? Que é esse título aí que vocês estão vendo aí na tela. Bom, para quem não me conhece, só dando uma breve introdução, né, sobre o meu background, eu tenho, então, bacharel em engenharia mecânica, na parte de controle e automação, pela Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo. Eu fiz mestrado e doutorado na parte de engenharia espacial, né, na área de concentração de mecânica orbital e controle, sob a supervisão do professor Dr. Evandro Rocco, que está aqui também com a gente, né, nessa live. O mestrado e doutorado foi feito no INPE, em São José dos Campos, e parte do doutorado eu fiz no DLR, que é o Centro Espacial Alemão, na região sul da Alemanha, né, concluí em 2015. E no doutorado eu explorei a fase de rendezvous, de aproximação final, antes de efetuar o docking, quando o veículo está a poucos metros ali de efetuar o acoplamento, e é uma fase onde você tem que controlar simultaneamente ali a orientação e a trajetória do veículo, então é uma fase bastante complexa. E na nossa tese, nesse trabalho, a gente propôs uma metodologia utilizando otimização multiobjetivo para otimizar diferentes fatores, aí, diferentes parâmetros dessa operação. E esses modelos, né, eles foram testados no EPOS, que é esse laboratório aqui com 2 braços robóticos, lá no DLR, no sul da Alemanha. Então, eles foram testados e validados num ambiente quase real, né, de alta fidelidade. Como experiência profissional, eu já atuei como técnico da qualidade na multinacional japonesa, NSK Brasil. Atuei como engenheiro aeroespacial do CPRIME, que é o Centro de Projeto de Missões Espaciais do INPE. Nós temos aqui também o prazer e o privilégio de receber o chefe do CPRIME, que é o professor Fabiano, que está aqui com a gente também. Então, eu atuei lá por 3 anos, na parte de mecânica orbital, controle e propulsão. E desde 2018 eu estou como professor do ITA, no Departamento de Sistemas Aeroespaciais. Eu sou membro também do ITA Espacial, do Centro Espacial ITA, que é o CEI, e coordeno aqui o grupo de pesquisa E2MOC, cujas linhas de pesquisa são focadas na parte de engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle, e a gente sempre estamos aqui fazendo os seminários, né, com palestras convidadas, palestras públicas, tem o nosso site e as publicações do grupo, para quem tiver mais interesse, também está lá. Bom, aqui então eu estou desde o final do ano passado, aqui nos Estados Unidos, trabalhando nesse projeto de pesquisa com o pessoal da NASA, grupo de controle, e nós estamos
praticamente, nós estamos trabalhando em 2 projetos que estão relacionados com o design e o controle de missões de formação em voo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que seria. O primeiro projeto, né, que é esse daqui, que é a otimização multiobjetivo de formações em voo de satélites, ele está relacionado com o design ótimo da formação em voo, qual seria a melhor configuração para atender uma missão de observação da Terra, considerando ali um campo de visão, um field of view, um sensor cônico, né? Então, a gente está tentando, usando técnicas metaheurísticas de otimização multiobjetivo, a encontrar qual que seria essa melhor formação em voo, essa melhor topologia para atender essas necessidades. Para esse projeto, ele está em progresso ainda, porém, os resultados preliminares já são muito bons, e eu estou contando com a ajuda da estudante de mestrado, a Isabela Peixoto, que também está aqui com a gente no seminário. Bom, mas o outro projeto está relacionado ao controle da formação em voo, considerando aí funções de recuperação de falhas, né? E é esse projeto que eu vou apresentar aqui para vocês. Além disso, né, aqui nos Estados Unidos eu tenho atuado como professor visitante na Universidade Católica, dando suporte ao professor Sarli nas aulas de mecânica orbital, e também fornecendo um mini curso aí para os estudantes na parte de Spacecraft Design, que é o design de satélites espaciais, que é o mesmo que eu dou no ITA, né, que é o PRJ-73 aí, para quem está aqui do ITA. E além disso, eu também estou atuando como tutor voluntário, né, num programa muito bacana que tem aqui em DC, que é o DC Tutoring Mentoring Program, ajudando aí estudantes de baixa renda a aprender matemática. Então, eu ajudo, faço essa atividade aí voluntária de tutoria para eles. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar aqui, ele já foi submetido para o Journal Guidance Control and Dynamics, da IAA, está em processo de revisão, né? E os coautores, né, desse trabalho incluem o Paul Mason, que é o chefe do grupo de controle de atitude da NASA de Goddard, e o Eric Stonekin, e além também temos o Bruno Sarli, que trabalha na NASA e também na empresa Heliospace Corporation. Bom, apenas dando um overview aqui dessa apresentação, eu vou apresentar aqui alguns conceitos básicos, porque talvez nem todos são da área, né, inclusive da área espacial. Vou apresentar a definição do nosso problema de pesquisa, os objetivos, depois a gente entra na parte dos métodos, né, vou apresentar o simulador da NASA que a gente está usando, que é o 42, as modelagens do problema da parte do controle da formação em voo, e o nosso método que a gente está propondo, que é o RGS. Depois disso, apresento alguns resultados, alguns casos que a gente considerou, e, por fim, as conclusões e os achados que a gente tem nessa pesquisa. Bom, começando, então, pela introdução do nosso trabalho, primeiro, para quem não é muito da área, né, eu vou falar um pouquinho de como que um satélite trabalha. Então, praticamente, um satélite, a gente pode dividir ele em 2 partes. Nós temos o bus, que é a plataforma, e as cargas úteis. As cargas úteis é a principal razão da existência do satélite, né, porque imagina se você quiser fazer um magiamento das queimadas na Amazônia, por exemplo, você vai precisar de uma câmera. Então, a câmera seria essa carga útil. Só que para a câmera funcionar, ela vai precisar de energia elétrica, de uma sustentação mecânica, de troca de dados, né, de receber os dados, vai precisar enviar os dados para a Terra. Então, tudo isso, né, toda essa parte de suporte é dada pela plataforma, né? Então, exemplos de carga úteis podem ser câmeras, antenas, instrumentos científicos, entre outros, né? E dentro da plataforma, né, daqui do bus do satélite, a gente tem diversos componentes, como os transmissores, receptores, baterias, propulsores, atuadores. Aqui a gente consegue ver nessa imagem as antenas de comunicação, painéis solares, né? Então, esses são basicamente o que compõe um satélite. E dentro do satélite, então, dentro da plataforma que vai dar essa sustentação para a carga útil, nós temos várias disciplinas, né, e subsistemas que são responsáveis por diferentes atividades. Então, por exemplo, a gente tem a parte de design orbital, que é qual que é a órbita que o satélite vai estar, e a órbita, ela afeta, né, diferentes outros subsistemas dos satélites. A gente tem a parte do sistema de controle de atitude, processamento de dados, a parte de controle térmico, subsistema de comunicações, subsistema de power, a parte de propulsão e o subsistema de estrutura e mecanismos,
né? Esse trabalho a gente vai focar aqui na parte do controle de atitude, tá? É o foco dessa pesquisa aqui. E o controle da atitude, o objetivo dele é fazer o apontamento do satélite e manter esse apontamento com uma dada precisão e deriva, né, pré-estabelecida. Então, como eu disse, para um satélite poder operar no espaço, se ele quiser fazer uma observação, ele tem que manter ali um apontamento para a Terra, né? Ou manter os painéis solares apontados para o Sol. Isso é responsabilidade do sistema de controle. Se não tiver o sistema de controle, devido ao ambiente, às perturbações que existem no ambiente, o satélite vai ficar capotando no espaço e não vai conseguir executar, né, essa missão que ele foi proposta. Bom, isso falando de um satélite, mas muitas das vezes a gente pode usar mais de um satélite em conjunto para executar um objetivo comum, né? Por exemplo, quando a gente usa o nosso aplicativo, um aplicativo de navegação, né, no nosso celular, a gente está usando uma constelação de satélites, tá? Que é a constelação GPS, por exemplo, que é a constelação americana. E para isso funcionar, né, para você ter a sua rota traçada, para você saber qual que é o melhor caminho, para você ali conseguir desviar do trânsito, por exemplo, esse receptor do seu celular precisa estar vendo, precisa ter uma comunicação com pelo menos 4 satélites da constelação GPS. E a constelação tem 25 satélites, se não me engano. Né? Então, 25 satélites. Pelo menos 4 tem que estar vendo o seu celular, o seu receptor ao mesmo tempo, para poder te dar uma precisão adequada para você estar operando. Então, essa função de navegação não seria possível ser realizada com um satélite apenas. Então, essa operação que exige mais de um satélite para você executar uma missão, está relacionado com o que a gente chama de sistemas espaciais distribuídos, que é um dos temas de pesquisa do nosso grupo. A gente tem várias pessoas aí do grupo E2MOC trabalhando nisso, né? Até no ITA, né, a disciplina de constelação de satélites é dada em conjunto aí com a professora Liana. Então, para os sistemas espaciais distribuídos, nós temos as constelações, nós temos a operação de rendezvous e docking, que é aproximação e acoplamento, temos o que é chamado de enxame, ou swarm, e as formações em voo de satélite, que é o principal tópico aqui dessa palestra, né? Aproveitando também o gancho, o ano que vem eu volto a dar a disciplina de formação em voo lá no ITA, no curso de pós-graduação do ITA. A gente vai ter esse curso novamente. Bom, então, formações em voo de satélites, né? O que é isso? De onde veio essa ideia? Bom, se a gente pegar e começar a olhar na natureza, a gente tem que os animais, muitas das vezes, operam de forma coordenada, ordenada, sincronizada, como a gente consegue observar aqui nesse grupo de pássaros, né? Voando dessa forma. A gente vê que não há colisão e eles conseguem voar de uma forma coordenada. Um artigo muito interessante, de 87, identificou 3 leis simples, né, que cada pássaro segue quando ele executa um movimento desse, né, que ele mantém a distância, né, ele evita a colisão, ele mantém a distância para o outro pássaro, né, ele tenta alinhar o vetor de velocidade ali para o outro pássaro, e ele também tenta ficar o mais próximo possível também do seu vizinho. Então, usando essas linhas, começou-se a operar, né, a se desenvolver tecnologias baseado nessa evolução, não nessa evolução, baseado nesse comportamento que é encontrado na natureza, né? E a gente consegue ver em outros lugares também. Aqui, como esse cardume de peixes, né, que a gente chama de schooling, esse comportamento, né, onde eles estão ali coletando pegando comida ali no solo, né, do mar. E quais são as vantagens, né, desses animais se comportarem desse jeito? Bom, eles aumentam a chance de sobrevivência, estando todos juntos ali contra algum predador, eles aumentam a busca por comida, né, otimizam aqui a busca por comida, eles utilizam menos energia para o movimento, no caso dos pássaros, né, eles melhoram a questão aerodinâmica, reduzindo a questão das perdas de energia, e eles aumentam também o sucesso ali da questão de acasalamento da espécie. Até mesmo no comportamento humano, né, a gente vê algumas vezes, o que a gente chama de crowding, né, multidões, também a gente vê algumas vezes um comportamento ordenado, né, como a gente pode ver aqui nessa fila, mas nem sempre, né, algumas vezes só. Bom, mas com base nisso, né, então a gente tem esses sistemas espaciais distribuídos, e nós temos dentro disso as formações em voo de satélites. De acordo com a NASA, né, de Goddard, uma definição que é a mais aceita na literatura, é que formações em voo de satélites seria aí o rastreio ou a manutenção
de uma separação relativa desejada, orientação ou posição entre satélites, tá? E para você fazer isso, você precisa de uma lei de controle que é acoplada, ou seja, que você precisa saber o estado dos outros veículos, né, na sua lei de controle, então ela é dependente do estado dos outros veículos, e ela se difere de uma constelação, por exemplo. Na constelação, cada satélite é controlado de forma independente, apesar de você manter ali a separação relativa entre os satélites. Na constelação, você vai estar controlando ela de forma independente, e numa formação em voo, não. Tudo está acoplado e você precisa desse estado aí dos outros satélites. Uma constelação, ela pode ser controlada ou não controlada, você pode deixá-la degradando, enquanto que numa formação em voo, devido à sua própria definição, não existiria aí uma formação em voo não controlada, porque você precisa manter a posição relativa. E as vantagens, né, de uma formação em voos, né, incluem aí o aumento da confiabilidade, da redundância da sua missão, a redução do custo de lançamento e da manutenção, amplia a área de cobertura, né, e adiciona mais flexibilidade aí no projeto. Só que tudo com um custo, né? Com o custo de você ter mais desafios e aumentar também a complexidade aí da sua missão espacial, em termos de controle, em termos de comunicação, em vários outros operações, né? E quando a gente fala de custo, a gente está falando, quando a gente fala, desculpa, de complexidade, a gente está falando de aumento de risco, né, no seu sistema. Você tem um risco maior. E o risco aqui, a risco é você ter uma falha, né? Pode vir a acontecer uma falha no seu satélite que você pode ocorrer e pode levar você até a perder a missão. Então, um relatório técnico aí publicado pela NASA em 2019 mostrou que 41,3% de todas as missões de pequenos satélites lançadas entre 2000 e 2016 sofreram aí uma falha parcial ou total, né? Então, é um número bastante significativo. E dentre os pontos de falha, né, os maiores subsistemas estão incluídos aí o sistema de controle de atitude, de potência e comunicações. Se a gente olhar apenas para o sistema de controle de atitude, né, as falhas nesses sistemas, a gente tem um estudo extensivo aí realizado por Sanz e Slovo, publicado em 2019, analisando emissões entre 1980 a 2005. Né? E dentro dessas missões que eles analisaram, eles identificaram que 24% dos componentes do sistema de controle de atitude de satélites, as falhas que acontecem, são nos propulsores. Tá? E os propulsores, eles são os elementos responsáveis por a gente fazer aí o controle de uma formação em voo, por exemplo, né, dentro desse contexto. Então, é isso que é bem preocupante, né? Bom, e quando a gente fala de falhas, né, informações em voo de satélites, essas falhas podem ser divididas em dois níveis. A gente tem um nível de satélite e a gente tem um nível de topologia, o nível de configuração. No nível de satélite, significa que as falhas ocorrem nos componentes do satélite, sejam eles aí os atuadores ou os sensores, né? E eles vão afetar a posição do satélite, que a gente chama de station keeping, você manter o satélite numa posição desejada, tá? Quando a gente está falando de falhas no nível de topologia, a gente significa que a gente está olhando para a configuração da formação em voo, né, para a sua topologia. A interação entre os satélites pode também estar relacionado com a comunicação entre eles. E nesse caso, né, essas falhas vão afetar aí a configuração da sua formação em voo. Bom, todos os satélites, existe uma função embarcada, né, a maioria deles, que é chamada da função FDIR, né, que é uma função para detecção, isolamento e recuperação da falha, tá? Então, praticamente todos os satélites têm dentro da sua estratégia de controle uma função dessa, né, que tem a responsabilidade aí de efetuar a detecção da falha, o isolamento, né, de onde ela está ocorrendo, diagnosticar qual que é a causa dessa falha, né, e efetuar a correção, se é possível, né, ou até mesmo prevenir aí danos maiores, né. E essa correção, muitas vezes é feita utilizando equipamentos redundantes, você isola aquele equipamento com falha, você passa a usar o outro, ou até mesmo você tem uma reconfiguração na sua lei de controle, você passa a usar uma outra lei de controle, uma outra estratégia para você conseguir, né, superar aquelas falhas. Bom, nesse trabalho a gente está preocupado, então, com a função de recuperação
de uma falha acontecendo numa formação em voo de satélites, tá? Então, o nosso objetivo seria manter aí a configuração da formação em voo, manter as posições relativas também por meio de uma função de recuperação. Bom, fazendo a nossa revisão da literatura, nós encontramos aí diversos artigos tratando do problema de recuperação de falhas, né, de informações em voo de satélites. E tem diferentes abordagens, diferentes métodos que são utilizados aí para tratar esse problema, usando o controle adaptativo, controle preditivo, método de reconstruração de estado, e a maior parte deles, então, utiliza uma reconfiguração da lei de controle, tentando, de alguma forma, aí, mitigar, né, reduzir aí o efeito dessas falhas, né, ou prevenir outros danos. Porém, dentro dessa revisão da literatura, nós encontramos alguns gaps, né, de pesquisa, no qual pouquíssimos trabalhos, né, ou foi difícil de encontrar algum trabalho que reunisse todas essas características. Por exemplo, combinar ambas as falhas, né, tanto de nível de satélite quanto de nível de formação. Muitos artigos ou abordam uma ou abordam outras, né. Muitos trabalhos não utilizam, né, modelos, não consideram modelos de atuadores e sensores, apenas consideram modelos lineares. Também não foi encontrar trabalhos que utilizassem dinâmica não linear da formação em voo, né, da trajetória, assim como da dinâmica de atitude, ou que considerasse perturbações de alta ordem. Muitos trabalhos também, quando aborda apenas a questão da formação, consideram o satélite como ponto de massa, desprezando aí o modelo da dinâmica do corpo rígido que o satélite tem, né? Então, esses foram os gaps, né? Não se encontrou um trabalho que considerasse todas essas características que são importantes numa missão real, né, da formação. Então, portanto, a gente estabelece, então, a nossa questão, a nossa pergunta, né, científica desse trabalho, que é como manter aí a topologia da formação em voo e também as posições de referência do satélite, considerando aí uma falha de propulsor, né? E nesse caso, falha de propulsor, a gente vai considerar uma falha que é chamada lock in place, é uma falha permanente onde o propulsor ele se mantém fechado, tá? Em dado momento ele está fechado, ele não funciona mais, não opera mais. E para essa questão, a gente vai considerar, então, no escopo do nosso trabalho, modelos de simulação de alta fidelidade, modelos de atuadores e sensores, perturbações de alta ordem e uma dinâmica acoplada, tanto orbital e rotacional. Tá? Bom, então agora a gente vai ver quais são os métodos, né, que nós utilizamos para resolver esse problema, né, esse problema científico. Bom, o trabalho foi feito usando um simulador da NASA de Goddard, que é o simulador nomeado 42, tá? O nome 42 vem do livro de Mochileiro das Galáxias, né, que é a resposta para tudo no universo. Então, ele é um simulador aí para o estudo e design de sistemas de controle de atitude satélite, é um simulador baseado em linguagem C, e nós temos aqui nessa tela de fundo, aqui é um print screen, ele tem algumas imagens, né, que mostram aqui, você consegue visualizar de forma tridimensional o satélite, o planeta, consegue visualizar o ground track, se for uma missão também interplanetária, você também consegue visualizar aqui a órbita entre os planetas. Né? Além disso, né, o simulador 42 ele é proposto aí para ser um simulador de alta velocidade, de alta fidelidade, né, que seja com uma simulação rápida. Ele suporta análise de informações em voos de alta precisão. Você consegue incluir diferentes múltiplos satélites na simulação. Ele inclui aí efemérides para todos os planetas e também para as grandes luas do sistema solar. E ele suporta, então, a análise e o design de um sistema de guiamento, navegação e controle de projetos de missões espaciais, né? Então, aqui do lado direito tem um diagrama, né, mostrando a operação, funcionamento do sistema de controle do 42. Então, as nossas análises foram implementadas dentro desse software 42. E agora eu vou mostrar para vocês a modelagem matemática que foi utilizada para a gente modelar o problema abordado aqui nesse trabalho. Bom, para a formação em voo, nós consideramos, então, uma órbita lunar, tá?
Então, nós temos aqui um sistema de coordenadas inercial centrado na Lua. Nós temos uma configuração de formação em voo do formato triangular equilátero, né? Significa, então, que a distância entre os satélites é a mesma. Nós temos um sistema de coordenadas em rotação, que ele está aqui no vértice desse triângulo, mas ele não está centrado nesse satélite, então é um sistema de coordenadas virtual. E também temos um sistema de coordenadas centrados no corpo, né, de cada satélite, que é dado aqui pela nomenclatura do B. Para a dinâmica orbital, a gente usou o método de Encke, né, que é dado por essa equação aqui, que nos fornece aí a posição e velocidade do veículo ao longo da órbita, e esse termo aqui do vetor de aceleração de perturbação, né, para esse trabalho a gente está considerando, então, o formato não esférico da Lua, a força gravitacional do Sol, da Terra e dos outros planetas do Sistema Solar, pressão de radiação solar e o modelo de gravidade lunar. A gente está usando o GLGM2 com o máximo da capacidade do simulador, que é o ordem 18 e grau 18. Para a dinâmica de atitude dos satélites, a gente está usando as bem conhecidas, né, equações de Euler, dada por essa equação aqui, onde do lado esquerdo aqui a gente tem o torque externo total, né, que pode ser dividido entre o torque de comando, dado pelo controlador, e o torque de perturbação, que é considerado aqui como a pressão de radiação solar e o gradiente de gravidade. A gente tem a velocidade angular e aqui o momento angular. E para a cinemática de atitude, a gente está considerando a taxa de variação dos quaternios, dado por essa equação, mas a gente também usa os ângulos de Euler para fazer a conversão e para a apresentação dos resultados. Bom, nós estamos usando uma lei de controle contínua no tempo, que vai nos fornecer aí o torque comandado e a força comandada, para a gente controlar tanto a orientação, a atitude dos satélites e a formação em voo, né? E dentro dessas equações aqui, nós temos aí a velocidade angular, que é medida pelos giroscópios, os quaternios, que são medidos pelos Star Trackers, pelo sensor de estrelas, né? E as posições e velocidades relativas, que são dados por um sensor de medição relativa, e as referências que é dado pela nossa função de guiamento. Bom, para os modelos dos sensores, então a gente está considerando aí equações para o giroscópio, sensor de estrela e sensor de posição relativa. Nós consideramos as medidas aí baias e ruídos brancos gaussianos com média nula, né, para todas as medições. Para o modelo do atuador, nós consideramos aí um sistema de controle de reação, que é o RCS, composto aí por 12 propulsores colocados nessa configuração aqui, ao longo de um corpo cúbico, tá? Então, cada propulsor vai ter uma aplicação de uma força, né, numa dada direção, para um dado eixo, e para fazer a modulação, né, do empuxo aplicado por cada propulsor, a gente usa aqui uma técnica do PWM, dado por essa equação, onde foi incluído aqui um parâmetro, que é o parâmetro alfa, que vai representar a falha, né, no dado propulsor, né, o parâmetro de falha, onde no qual, quando o alfa seria 0, a gente tem aí que é um propulsor travado, né, digamos assim. E para a seleção e duração do tempo, né, de acionamento de cada propulsor, de cada um deles, a gente usa essa equação dada aqui embaixo, né, que leva em consideração aí os pesos nos propulsores, também as forças e torques comandados para cada um deles. Bom, agora vamos falar um pouquinho então sobre a técnica, né, proposta nesse trabalho, que é o Reconfigurable Guidance Strategy, que é o RGS, que tem sido proposto, né, aqui para a gente, como que a gente é possível lidar com uma falha de propulsor numa missão de formação em voo, tá? E como eu disse, a formação em voo, então, nesse caso, esse problema é dividido em duas partes. A gente tem a falha no satélite e a gente tem a falha da topologia. Então, essa função que está sendo proposta, ela vai abordar os dois níveis, né? Então, primeiramente, vou explicar como ela aborda a função de recuperação do nível da formação. Então, inicialmente, nós temos uma configuração aqui que foi proposta, que é a triangular, né, o triângulo equilátero, né, com os 3 satélites aqui nos vértices desse triângulo, e pela geometria simples, né, de um triângulo equilátero, a gente consegue estabelecer, então, as posições de referência, né, o nosso sistema LVDH está centrado aqui nessa vértice, então nós temos aí as posições de referência para cada um dos 3 satélites, né, isso no cenário pré-falha, né, pré-detecção de falha. E
Depois disso, quando a gente tem uma falha, então, no propulsor, digamos que essa falha ocorra aqui no satélite 1, esse satélite ele vai começar a derivar, né, a sair aqui, se mover da sua posição de referência, né? Nós temos uma função de detecção de falha simples, que a gente considera uma caixa de erro de controle. Quando esse satélite ultrapassa esse limite, né? Essa função de detecção de falha, ela identifica a falha e comunica os outros dois satélites, né? A partir desse momento, a função de guiamento ela é atualizada, ela é alterada, e os outros dois satélites passam, então, a rastrear, né, ou a seguir esse satélite faltoso, né? Então, a gente tem aqui as posições de referência, por somatória vetorial simples, desse cenário de pós-falha, tá? Então, a gente tem aqui essa configuração, pós-falha. Bom, com relação à função de recuperação do nível de satélite, foi proposto 4 versões, tá? Basicamente, todas elas visam você fazer uma mudança, uma manobra de atitude, uma reorientação dos propulsores, de forma que os outros propulsores que estão saudáveis consigam compensar a falha naquele propulsor defeituoso, né? Então, a versão mais simples, né, do RGS seria esse daqui, o A, onde se a gente tem um propulsor faltoso aqui, que seria dado por seguinte, colocar o satélite numa configuração inclinada, com um ângulo fixo, então aqui a gente estaria fazendo uma manobra em torno do eixo Z, que é a manobra de IO, né, por exemplo, aqui 45 graus. Na segunda versão, a gente colocaria esse propulsor defeituoso em algum dos eixos no plano XY. Aí a gente estaria buscando qual seria o eixo no qual a força comandada é a menor, que está sendo solicitado, né, para a gente não deixando a maior força para os outros propulsores que estão funcionando corretamente. Aqui na versão 3, o satélite pode assumir qualquer valor dentro do plano XY, aqui seria discreto, né, teria só alguns valores, e aqui seria qualquer valor. E a versão 4 é um pouco mais complexa, porque também a gente apresenta, faz uma manobra de pitch, né, uma manobra aqui de atitude ao longo do eixo Y, e você sai do plano aqui. E qual que é a ideia de fazer? Por que fazer o IO? Né? Porque a gente está assumindo, né, o IO, aqui o Z é o nadir, né, que está olhando aqui para a superfície da Lua, a gente está assumindo que teria alguma câmera, então a gente está prejudicando o mínimo possível ali a questão da observação. É bom lembrar que essa técnica, esse método, não visa recuperar o propulsor, que não tem como você recuperar ele, mas a ideia é continuar operando, mesmo no modo degradado da missão, sem perder a missão, mesmo que a gente consiga continuar, mesmo com o propulsor defeituoso. Né? Então, aqui a gente tem as equações que foram estabelecidas, as 4 versões do RGS, destaque aqui para esse parâmetro, que é o TK. Esse TK representa aí um tempo de atualização discreto desse guiamento, né? Então, ele poderia ser contínuo, só que visando uma melhor operação, na prática, a gente coloca aqui esse parâmetro que ele iria atualizar esse guiamento em um dado tempo, né? Então, foi feito um estudo para cada uma dessas versões para tentar identificar qual seria a melhor taxa de atualização do guiamento, que a gente conseguisse um melhor retorno. Bom, então vamos ver agora os resultados desse trabalho, né? Então, as condições iniciais para simulações são dadas aqui nesse slide. A gente está considerando uma massa de satélites em 100 quilos, com esse momento de inércia, uma formação, como eu disse, triangular, equilátera, cuja distância entre os satélites é 50 metros. Eles estão numa órbita circular, né, na mesma órbita, de 500 km de altitude, com uma inclinação de 52 graus. O critério de parada das simulações é de 5 órbitas em torno da Lua. Considerando esse passo, essa data inicial, posição e velocidade angular inicial, e uma força de impulso de 1 newton. Tá? Aqui nessa tabelinha a gente tem aqui as condições iniciais de posição relativa dos seguidores, e aqui os parâmetros dos sensores que foram utilizados, né? Tanto para o giroscópio, sensor de estrela e sensor de posição relativa. Bom, o primeiro caso de simulação é o caso baseline, que a gente chama de cenário livre de falhas. Então, aqui não tem falhas e também, consequentemente, não tem função de recuperação. Então, aqui o objetivo é estabelecer a formação equilátera, triangular, né? E a gente vê qual que é a precisão que a gente considera, porque a gente está tendo as não linearidades e os erros dos sensores. Então, qual que seria a precisão que a gente considera, que a gente consegue, né, nesse cenário, para depois a gente poder comparar. Então, aqui é uma animaçãozinha, um vídeo feito no 42, a gente observa que os satélites saem
aqui de uma configuração string of bits, né, todos na mesma órbita, coplanar, coorbital, e então, depois disso, cada satélite busca a sua posição de referência, de modo que aí a configuração triangular equilátera é estabelecida. Tá? Então, a gente consegue ver que essa formação ela continua ao longo aí de toda a simulação, e ele mantém essa formação. Então, aqui, esse gráfico mostra a distância relativa entre os satélites em função do período orbital do satélite 1. Então, nós temos aqui 3 cores. A linha azul representa a distância relativa do satélite 1 com 2, a linha vermelha do satélite 1 com 3 e a amarela do satélite 2 com 3. Então, a gente consegue ver que, nesse caso, a configuração foi estabelecida, né, foi atingido aí um regime permanente, foi obtido, o sistema de controle funcionou adequadamente. Aqui a gente observa que nessa visão amplificada do regime transitório, né, que o tempo de acomodação dessa resposta foi de termo de 300 segundos, ou seja, a configuração triangular equilátera foi obtida, né, atingida em 300 segundos, com um overshoot máximo de cerca de 5 metros, obtendo aí um erro em regime permanente médio, tá, de cerca de 17 centímetros, com um desvio padrão aí de 3 sigma de mais ou menos 1,7 metros. Tá? Então, isso foi o melhor que a gente conseguiu, usando os sensores e atuadores que nós estabelecemos para esse cenário. Aqui, alguns gráficos que mostram também essa aquisição da formação, porém agora em função dos 3 eixos, né, no sistema tridimensional, x, y, z. A gente vê aqui que esses asteriscos vermelhos mostram a origem de cada satélite e depois a transição até as vértices do triângulo, né, da formação em voo que a gente queria, e eles se manteram lá com uma certa deriva. Bom, agora o caso 2. O caso 2 é o cenário com a falha no propulsor. Então, a gente incluiu essa falha, porém aqui ainda não tem uma função de recuperação da falha. Então, a gente está considerando aí que essa falha é uma falha permanente, né? O propulsor fica permanentemente desligado. Ela ocorre a partir dos 600 segundos de simulação. Ela está acontecendo no propulsor 7, que ele está ali atuando ao longo do eixo XB, né, do corpo. Né? Isso do satélite 1, que é esse satélite aqui, esse primeiro satélite nessa vértice do triângulo. Vamos ver aqui a simulação, né, novamente, feita no 42, inicia com todos os propulsores funcionando normalmente, né? A configuração triangular equilátera, ela é estabelecida aí dentro do tempo aí de 300 segundos mais ou menos, e depois, quando chega aqui em 600 segundos, a gente tem a falha no nosso propulsor 7 do satélite 1, né? Então, quando acontece isso, a gente vê que ele perde capacidade, ele estaria com um propulsor só atuando, então ele não consegue mais atender o que o sistema de controle, o controlador está pedindo para ele, e ele começa a derivar a sair da posição de referência dele. Como os outros 2 satélites continuam, né, controlando aí em função da origem do sistema de coordenadas aqui do LVH, então a configuração ela é degradada, a gente não tem mais a configuração triangular que foi estabelecido como objetivo para essa missão. Então, aqui a gente consegue ver nesse gráfico a distância relativa em metros, em função do período orbital. Então, a gente vê aqui nessa linha tracejada que o instante que ocorreu a falha no propulsor, e daí aqui a deriva, né, tanto na distância relativa do satélite 1 para 2 e de 1 para 3, né. Esses 2 continuam a mesma, porque os satélites continuam operando normalmente, então eles continuam mantendo essa distância relativa. E a gente consegue ver que o maior pico aqui que obteve foi um overshoot aí de aproximadamente 190 metros, né, com relação ao estabelecido aqui de 50 metros de distância. O erro em regime permanente aí, médio foi de 26 metros, com um desvio padrão de mais ou menos 110 metros. Né? Então, esse seria o cenário, considerando a falha no propulsor. Se a gente olhar para a posição, o erro de posição relativa do satélite 1, né, que é a posição dele com relação à posição que ele deveria estar, que é a posição de referência, a gente vê aqui também que ocorrem umas derivas, né, e ele acaba retornando, ele é meio que cíclico ao longo do período, né, com diferentes magnitudes aqui. As outras coordenadas ele mantém, porque ele tem ainda 11 propulsores operacionais, ele só perdeu um propulsor ao longo do eixo X, e a maior deriva, né, que acontece é que tem um overshoot de aproximadamente 280 metros, ou seja, ele se distancia 280 metros ali da sua posição de referência, gerando um erro em médio de 37 metros, com desvio padrão de mais ou menos 87 metros. Né?
Se a gente olhar para os propulsores, né, a operação de cada um, então aqui a gente tem o gráfico que mostra a aplicação da força em função do tempo para os 12 propulsores, e a gente vê aqui no propulsor 7, né, que após o tempo, a gente estabeleceu aqui 600 segundos, não tem mais operação, né, o propulsor ficou travado. Isso ocasionou com que outros propulsores aumentassem a sua atuação, né, e saturassem até em algum momento, para tentar ainda assim compensar o propulsor 7, né, que no caso, né, não foi possível. Bom, agora a gente vai ver o caso 3, que é o caso onde o cenário que tem a falha no propulsor, da mesma forma que o cenário 2, porém agora usando, né, o nosso método proposto de recuperação de falha, que é o RGS. Então, primeiramente, a gente vai olhar para o RGS atuando apenas no nível de recuperação da formação em voo. Tá? Depois a gente vai olhar para o nível de satélite. Então, novamente, como antes, né, só que agora aqui numa configuração, a visualização diferente, né, a gente tem a configuração estabelecida, triangular, né, depois, a partir dos 600 segundos, a gente vai ter a falha no propulsor, no mesmo propulsor do satélite 1, o satélite vai começar a derivar, né, sair da sua posição de referência. Quando ele ultrapassa ali o valor limite, né, é detectada essa falha e é estabelecido um novo guiamento para os outros 2 satélites, e daí, nesse caso, a gente consegue observar que a configuração triangular, ela é mantida, né, ela consegue se recuperar e manter a configuração da formação, embora as posições comandadas, as posições de referências ainda não são atendidas, né, a gente só consegue manter aí a formação em voo dos 3 satélites. Bom, aí agora a gente vai ver então agora o cenário completo, que é o RGS atuando para recuperar tanto a falha no nível de formação, quanto a falha no nível de satélites, ou seja, para buscar aquelas posições relativas comandadas. Então aqui já parte do cenário anterior, onde os veículos estão na configuração, e daí o satélite ele efetua uma manobra de I/O, né, uma rotação ao longo do eixo Z, de forma de colocar o propulsor numa dada direção, de forma que os outros propulsores consigam compensar a falha, né, desse propulsor defeituoso, e os outros 2 satélites, né, passam então também a perseguir, né, a rastrear esse satélite 1, e daí nesse cenário, agora com todos, a gente consegue observar que o satélite 1 voltou aqui para a posição de origem, né, para a posição comandada, e os outros 2 também, consequentemente, também estão na sua posição. Então, aqui nesse caso, o RGS foi capaz de não apenas compensar ou corrigir, né, a falha no nível de satélite, mas também a falha no nível de formação. E se a gente olhar, então, aqui para os gráficos, né, aqui primeiro da distância relativa em função do tempo, tá, para as 4 versões do RGS proposta, que é o 0, 1, 2 e o 3, a gente consegue ver, né, que o sistema de controle foi capaz aí, nesse tempo, de manter o satélite, né, a configuração, a formação triangular do satélite, desse período, em todos os casos. Olhando aqui para os gráficos que mostra o erro da posição relativa, né, dos satélites em função do tempo, a gente vê algumas diferenças, né, no caso aqui do primeiro cenário, do primeiro RGS, que é o mais simples, ele teve aqui uma deriva num certo momento, mas depois ele retornou para a posição de referência, né, aqui no final também ele teve uma deriva, a gente até simulou aqui por mais tempo, também ele foi um cenário também no qual depois ele retornou para a posição 0. O RGS-1 já deu um resultado bem melhor, né, onde esses derivas aqui foram menores. O RGS-2 também teve alguns picos, mas comparado com o caso, né, de falha sem o RGS, foi bem melhor. Né? E esses gráficos aqui mostram um pouco da operação do sistema de guiamento. Né? Então, aqui nos gráficos do lado esquerdo, a gente tem a atitude, né, os ângulos de Euler comandados para o satélite, e aqui do lado direito a gente tem os ângulos de atitude medidos pelos sensores, considerando as não linearidades. Então, por exemplo, aqui no caso, no RGS 0, que é o caso mais simples, né, o guiamento comandou esse ângulo, ele achou esse ângulo aqui que foi o melhor ângulo para o cenário que ele estava e comandou esse ângulo. E o sistema de controle foi lá, né, teve um regime transitório aqui, mas ele buscou, né, o ângulo de I/O e manteve o satélite lá. No RGS-1, a gente já tem a variação desse ângulo, do ângulo de I/O ao longo do tempo, né,
A gente vê aqui que ele vai mudando, e o sistema de controle também vai buscando esse sinal, mesmo com overshoot, com tempo de acomodação, mas vai buscando. O RGS2 é um pouco mais complexo, porque ele pode buscar qualquer valor no plano XY, aí tem uma variação maior, e o RGS3, além da variação no ângulo de O, também tem a variação no ângulo de pitch, né? Também faz essa mudança aqui no ângulo de pitch. E ele acaba também perturbando um pouquinho e causando aqui uma variação aqui no ângulo de rolamento, né? Bom, aí olhando essa tabela aqui de resultados, para resumir, a gente tem aqui os casos que foram analisados, né? O caso livre de falha, que seria o cenário ideal. A gente tem o caso com a falha de propulsor, que está achurado aqui em vermelho, e a gente tem os 4 casos do RGS. Aqui já considerando a melhor solução compromisso que a gente obteve, fazendo um estudo aqui para o melhor ângulo do RGS0 e o tempo de atualização aqui, o melhor tempo de atualização para cada uma das 3 variações do RGS. Né? Então, a gente olha aqui essas colunas, a gente tem a média e o desvio padrão para o erro da formação, erro de distância relativa da formação, e a média e desvio padrão do erro da posição relativa do satélite 1. Então, se a gente olhar para esses valores aqui, comparando com o caso sem recuperação, né, sem falha, função de recuperação, a gente vê uma melhora aí de cerca de 99%, né, chegando próximo aqui do desvio padrão do cenário sem falha, e também aqui uma melhora de 97% comparado ao caso sem recuperação de falha. Né? E é interessante porque, se a gente olhar primeiro para o caso mais simples aqui, ele apresenta um bom desempenho na distância relativa, ele é mais simples, não tem muita complexidade, porém apresenta aqui um maior desvio padrão com relação aos outros, né? E se a gente pegar aqui, por exemplo, o RGS2, ele apresentou um bom resultado aqui em ambos os casos, porém ele tem uma maior complexidade, né? Ele vai atuar mais vezes ali no ângulo de O. Então tem um certo trade-off que seria necessário analisar de acordo com os requisitos da missão para ver qual que seria a melhor função, o melhor RGS a ser considerado. Um outro caso que a gente fez de análise foi analisar a sensibilidade do RGS de acordo com as condições iniciais da órbita, né? Então a gente variou aqui a inclinação da órbita, lembra que está falando em torno da Lua, né? E também variamos aí a altitude dessa órbita. A gente viu aqui a variação do erro médio e do desvio padrão. Então, o erro na esquerda, o desvio padrão na direita. Os gráficos de cima mostram a formação relativa e o de baixo mostram a posição relativa do satélite. Então, toda essa parte em branco são valores de erro próximos de zero. Tá? Então, qualquer combinação, qualquer órbita que você colocar o satélite nessa aqui, usando o RGS, ele vai te dar um erro próximo de zero. E a gente viu que tem algumas regiões, né, por exemplo, aqui uma órbita baixa, né, bem baixa, com uma alta inclinação, cerca de 70 graus, vai nos dar aí um erro, né, o RGS não funcionou tão bem, e vai dar um erro, um valor de erro maior do que nos outros casos. Bom, agora as conclusões, né, para encerrar, finalizando aqui a palestra. Então, aqui nessa apresentação, a gente falou um pouquinho do problema de recuperação de falha de informações em voo de satélites, considerando aí um ambiente de simulação de alta fidelidade, que foi o 42, o simulador 42 da NASA que a gente usou. A gente considerou uma dinâmica de satélite acoplada, tanto rotacional quanto não rotacional. Consideramos um sistema de navegação, guiamento e controle completo, né, considerando aí não linearidades e os modelos atuadores e sensores, né. E foi apresentada aqui uma nova abordagem, um novo método para lidar com falhas em propulsores para missões de informações em voo de satélite. Esse método foi chamado de RGS, e apresentou aí um bom desempenho, né, de distância relativa, posição relativa também do satélite, e foi possível testar ele num ambiente que mostrou aí sua eficiência, sua viabilidade, sua robustez. E as contribuições desse trabalho, né, em termos de valores científicos, considera uma abordagem que não foi vista na literatura, considerando todas essas características que foram exploradas aqui, né. A gente tem aí um ambiente de simulação completo que foi utilizado, e ele também, com os gráficos apresentados, né, eles dão suporte aí a tomar as decisões em missões espaciais, né, projetos de missões espaciais desse tipo de formações em voo. Tá? Então, para finalizar, gostaria de agradecer aí o time de pesquisa que tem trabalhado comigo, né, o pessoal da NASA, também a Isabela Peixoto no outro projeto, também agradecer ao ITA, a Força Aérea Brasileira, e o pessoal da Escola de Engenharia aqui da Universidade Católica Americana.
Bom, era isso minha apresentação. Agradeço a todos aí pela atenção e fico aberto agora a perguntas. Obrigado. Willer, obrigada pela excelente apresentação, sempre excelente apresentação. Como o Willer disse, vamos abrir para as perguntas. Pode começar, Fabiano. Bom, Willer, eu acho bem interessante a sua apresentação, essa parte de formação, né, de uma missão utilizando a formação, é uma coisa que eu conheço muito pouco. Na verdade, aqui nunca teve nenhuma missão desse tipo, acho que no Programa Espacial Brasileiro, né? E então é sempre interessante ver aí, para a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu tenho uma pergunta bem genérica, mas sobre esse tipo de missão. Mas antes eu queria só fazer uma pequena correção. Hoje eu não sou mais o coordenador do CIPRIME, né? Desde 2020 que eu saí da coordenação do CIPRIME. Entrou o Ronan, tá? Era o Ronan. Mas eu não sei hoje se continua o Ronan ou não. Mas, eu não sabia. Já faz um tempo que eu estou... Bom, a outra, eu tenho uma curiosidade antes de fazer essa pergunta mais geral. Aquela referência que você citou da NASA, de 2019, que tem uma taxa de falhas muito alta, né? E ali deve estar incluído os CubeSats, né? Provavelmente, sim. Por isso que tem aquela taxa enorme, né? Sim. Pequenos satélites, né? Hoje, assim, o jargão para pequenos satélites é satélites menores de 500 quilos. Sim. Então, aí tem muito pequeno satélite que pode ser bem sofisticado e que tenha que ter uma taxa de falha muito pequena. Então, provavelmente aquela referência lá, ela inclui os CubeSats mais simples, digamos assim. Não que o CubeSat não possa ser extremamente complexo e, né, com alta confiabilidade. Mas a minha pergunta era mais no sentido do seguinte, até eu achei bem interessante os vídeos que você mostrou aí lá no início da sua apresentação, né, daquele dos pássaros tal, e depois dos peixes. Então, realmente é bem impressionante. E aquilo ali eles se comportam daquela maneira de uma forma meio que auto-organizada. Quer dizer, aparentemente não tem um líder dizendo para onde ir. Você vai meio que ali, né? Mas no caso de satélites, né, eu fico pensando, uma coisa é você manter a formação relativa, né? Ou seja, o distanciamento e a atitude relativa entre os satélites. Mas você tem que estar na órbita correta, você tem que ter em relação à órbita, aí é a minha pergunta. Como é que funciona isso para essas missões de formação? Você tem um satélite que, digamos, seria o Master, e ele que vai estar olhando os outros aspectos da missão, por exemplo, se eu estou na órbita correta, se eu estou na altitude correta, etc., etc., ou é uma coisa que E se ele falhar, ele leva todo mundo para a falha, que os outros vão acompanhar ele na falha, né? Então, como é que funciona isso aí nesse tipo de missão? Então, é basicamente isso. Existem abordagens de coordenação diferentes, né? Essa é uma delas, que é chamada de líder-seguidor. Então, você tem um satélite que é o líder e todos os outros vão seguir, né? São os seguidores com relação àquele. Então, aquele líder vai estar numa órbita de referência, você vai controlar ele para ele manter lá, e os outros satélites vão estar seguindo aquela órbita. A vantagem é que você reduz um pouco a complexidade, né? Você não precisa controlar, os outros vão estar se controlando, porém, a desvantagem é essa que você comentou. Se acontecer um problema ali, ele sair fora, todo mundo vai junto. E outra coisa também é a questão do balanceamento de combustível, porque daí você está numa formação. Se um satélite acaba o combustível primeiro do que os outros, né, também você tem um problema para controlar a formação. Então, nesse caso, você não tem... esse é um dos problemas, né? Uma das técnicas também é você fazer, igual os pássaros fazem, né? Mudando, cada vez um vai para frente, você fazer um balanceamento do combustível. Então, você vai mudando, cada vez um se torna o líder da sua formação, até para você conseguir balancear o combustível. Mas uma outra abordagem de coordenação é o sistema virtual, né? Distribuição virtual, onde você não tem um líder. O seu líder é um satélite virtual. Você tem uma horta de referência virtual e todo mundo se referencia naquele líder virtual.
Então, essa é a vantagem que você tem, você consegue fazer um balanceamento do combustível. Todo mundo vai gastar meio que combustível igual para se controlar, se manter a configuração com relação àquele ponto. Só que a desvantagem é que tem mais complexidade em termos de comunicação e tal. Então, dependendo da missão, você tem que ver qual que é a melhor abordagem e coordenação para ser usado. Beleza, obrigado. Entendeu? Obrigado, imagina. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Fabiano. Deixa eu ver quem que foi primeiro. Consegue ver a fila aí, ou Willer? Oi? Ah, Evandro, pode falar. Muito parabéns aí pelo trabalho, Willer. Muito bacana. Obrigado. O trabalho é um assunto que eu tenho um grande interesse, você sabe disso. E eu achei bem legal, porque você, de certa maneira, está considerando ali o problema do controle orbital junto com o controle de atitude, né? Então, você está direcionando o propulsor que está funcionando para a atitude correta, ali, para a direção correta, para você conseguir corrigir a falha. Isso é um problema importante, interessante, e ainda mais a detecção de falha e a recuperação, né, do sistema após a falha é algo importantíssimo e difícil, né? Então, só por isso já merece aí bastante elogio o seu trabalho. Mas é claro que eu tenho minhas perguntinhas, né? Então, fiz a Então, o comentário do Fabiano com relação à órbita é muito interessante. É óbvio que eu ia tocar nesse assunto. Né? Então, vamos começar por aí. De fato, no meu entendimento, para esclarecer até o entendimento das coisas, eles, embora estejam em órbitas bastante próximas, eles não estão na mesma órbita. Existe uma pequena diferença, são órbitas distintas. Até a minha sugestão e a minha curiosidade, eu ia gostar muito de ver um gráfico da evolução dos elementos orbitais desses satélites, porque, na verdade, o que está acontecendo é que você tem um controle ativo durante o período que você está mantendo essa configuração aí triangular, né, da formação. Você tem um controle ativo e no fundo está ocorrendo manobras orbitais ao longo de todo esse tempo, né? Você está manobrando os satélites e mudando a órbita deles o tempo inteiro, né? Sim. Se você não fizesse isso, que aí é quando aparece a falha, aí essa formação ela se deteriora, né? Então veja que a formação ela só ocorre nesta configuração que você está colocando aí, durante o controle ativo do veículo, né? E aí, então, tem a minha pergunta. Isso tem a ver com a capacidade de combustível que você leva, né, no seu veículo, né? E até também com a capacidade dos seus propulsores, o tipo de propulsor que você está considerando. E aí a minha pergunta era essa. Você levou em consideração que tipo de propulsor, que impulso específico, quanto tempo ele conseguiria manter a formação se não houvesse a falha? Porque provavelmente você deve ter montado esse sistema todo sem a falha, depois que você colocou a falha. Quanto tempo durante quantas órbitas você conseguiria manter essa formação, essa configuração? Então, eu não considerei um propulsor, assim, um propelente específico, mas eu fiz uma análise de impulso total, ou seja, eu considerei ali a integral, né, da força com relação ao tempo, para ter uma noção, porque com o impulso total você consegue, tendo um impulso específico, você sabe qual que é a massa de propelente que você consumiu, né? Então, para não fixar num tipo de propelente, naquela tabelinha que eu mostrei, na verdade, no artigo, tem uma coluna a mais lá, que está o impulso total de cada linha lá, de cada abordagem. Então, realmente, você acaba atuando mais, alguma daquelas abordagens consomem mais, se não me engano, acho que é a última, por isso que eu falei que tem o trade-off, porque a que dá o melhor desempenho, apesar dela ser mais complexa, ela acaba consumindo mais. Agora, a outra, que consome menos e fica bem próximo do consumo sem a falha, né, dá um erro maior. Então, daí tem que saber o que você vai querer. Você quer um consumo menor, só que com... Aí depende também quanto tempo a operação de missão tem, né? Mas não, minha missão é só um mês. Então, eu posso assumir e gastar mais e manter o satélite com uma precisão melhor.
Agora, se for um tempo maior, daí talvez não daria. Interessante. É interessante. Até quando eu apresentei aqui para o pessoal da NASA, um comentário que eu achei interessante foi analisar esse trade-off, levantar a fronteira de Pareto, né, com mais pontos, para tentar identificar ali uma solução de melhor compromisso, uma coisa assim. Daria para fazer futuramente. Tá, e tem também um agravante aí, porque, quer dizer, não sei se você considerou isso, porque na hora que você reconfigura ali o seu satélite e faz o controle de altitude, a direção que ele vai colocar o propulsor ali, isso que talvez eu tenha me escapado, você está considerando que ele coloca na direção correta ou pode haver um erro ali de direção? Pode haver um erro, né? Porque o modelo dos sensores tem os erros. Tem bias, tem ruídos. Então, como eu falei, o sistema de guiamento dá a função certinha lá, o valor certinho. Mas a função real considera, né, um atraso, um overshoot, ele demora um tempo até chegar naquela função. Então, tem todos esses erros que demoram, assim. E aí também o consumo tem a ver com como com essas características todas. Sim, então. Exatamente. Bem legal, bem legal. A lei de controle, eu basicamente assumia que já estava lá, né, deles. Eu não alterei, mas uma coisa que pode ser testado é tentar com outras leis para tentar melhorar esse desempenho. Né, também é uma opção. E outros tipos de falha você considerou? Porque poderia ter uma falha intermitente, Sim. falha que aí complica mais ainda e o estudo fica mais complexo. Né? Então, tem muito campo ainda que dá para ser explorado nesse seu trabalho aí, né? Isso também falar, tipo, considerar outras falhas, né? Considerar mais de uma falha de dois propulsores, sei lá, locais diferentes. Isso não foi analisado. Daria para ser. Não, então é isso. Parabéns, muito, muito interessante. Eu vou querer acompanhar a evolução aí do seu trabalho. Não, obrigado. Valeu pelas perguntas, os comentários. Obrigada, Evandro. É isso, né? Sem fim, né? Os pontos que vai... Ciência é isso. Sim. Vamos seguindo a fila aqui. Paul Christian. A Nicole não está aqui. A Nicole, que está no nosso grupo lá, está fazendo trabalho de iniciação científica, né? Só para continuar, que considera falhas de comunicação, Evandro. Então, a ideia seria, se a gente, como um satélite tem que comunicar com outro, e se ocorrer falhas na comunicação? Se um satélite demorar para comunicar? O trabalho de iniciação científica dela é justamente essa, para a gente dar continuidade e começar também a analisar outros subsistemas aí no trabalho. Muito legal. Professor Willer, antes de nada, parabéns pelo trabalho. Muito legal mesmo. Eu adoro quando tem uma simulação com imagens, que fica muito em vídeos, que fica bem mais claro para quem não é da área, né? Uma das perguntas, e voltando nesse ponto da propulsão, um deles por que foi utilizado o modelo de pulsos? Ele facilita a parte do controle? Por que vocês chegaram a considerar no trabalho um burn contínuo por um tempo alto? Então, porque para a gente controlar o sistema RCS, que a gente precisa fazer controle de manobras de atitude, eu preciso de um pulso. Se eu deixar ele ligado por muito tempo, eu não vou conseguir fazer a manobra, porque o tempo da manobra é muito pequeno. Na verdade, aquela equação que eu mostrei lá, que calcula o tempo do propulsor, o tempo de acionamento do propulsor, de acordo com a magnitude do torque que eu preciso. Como é um torque pequeno, que eu preciso fazer uma rotação no satélite, então por isso que o satélite, geralmente, os propulsores usados no sistema RCS é usado em termos de pulsos, né? E daí geralmente você usa uma função PWM ou PWPF, onde você só vai dar um pequeno pulso, né? Aí uma coisa que também foi considerado, que é o mínimo impulse bit. Geralmente os propulsores vêm lá no datasheet a especificação. Qual que é o menor tempo de pulso de bit que ele consegue ligar? Ele liga só por 10 milissegundos. Então, se minha função calcular que eu preciso 5 milissegundos, o professor não vai conseguir ligar e desligar nesse tempo, porque o menor tempo dele é 10 milissegundos, entendeu? Então, ou ele vai ficar desligado, naquele tempo que o controlador pediu, ou ele vai ligar por 10, que é diferente de 5. E daí você inclui um erro no sistema, porque você está ligando o propulsor por mais tempo que ele deveria ficar ligado. Entendeu? E se tivesse uma modulação de throttling, de fechamento ou abertura dessa válvula para um burn contínuo,
chegou a haver algum trabalho onde eles trabalhassem? Ou é porque novamente, eu sou o responsável ali da parte de propulsão dos projetos do SEI, e fica ainda para mim, eu ainda não consegui identificar exatamente por que trabalhar com pulso, ou se o propulsor é capaz, né, já não fazer um burn contínuo e ter um controlador nessa válvula que fale, ó, aqui deu, fechou dentro de um erro, sabe? Ainda fica muito, muito confusa essa denominação para mim. Mais um ponto... Então, o burn contínuo você usa para controle de manobras orbitais, né? Você fica ligado por minutos, né? Aqui a gente está falando, ele liga, se você tem um ciclo de controle de 1 segundo, às vezes ele liga por metade do ciclo de controle de 1 segundo, por meio segundo, por 1/4 de segundo, porque eu só preciso de um pequeno, um liga e desliga, só uma peteleco ali no satélite para ele fazer a manobra. Agora, quando você fala de manobras orbitais, de controle de órbita, aí você precisa ligar por segundos, minutos, ou até mais tempo. Entendeu? Entendi. Então, de todas formas, se num sistema, por exemplo, em Deep Space lunar, for utilizado ambas, né, um voo informação e controle de órbita, ambas, tanto esse mínimo impulso bit como burns contínuos, ele tem que ser caracterizado, né? Depende da função do seu controle que você quer. Você vai usar para ambos, para controle de atitude e trajetória, ou você só vai usar para órbita, ou só para trajetória. Perfeito, obrigado, professor. Mais algumas perguntas, me desculpe, mas nessa simulação, então, a atitude do satélite foi unicamente mudada por propulsão, não é utilizada roda de reação em nenhum momento. Só propulsor, né? Sim. Daria para utilizar nesse simulador também, adicionar um atuador diferente, uma roda de reação, por exemplo? Sim, para você, daria. Por exemplo, minimizar gasto de propelente? Sim, daria. É uma outra abordagem interessante até. A gente considerar modelo de rodas para fazer a manobra, né? E deixar os propulsores apenas para fazer o controle da formação. Alguma coisa do tipo, daria para fazer isso. Exatamente, daí teria que talvez adicionar só que talvez ela ia saturar, ia ter que ter daí tem toda a dinâmica da roda, que ela satura. Isso. E daí dá para fazer várias variações desse trabalho, por exemplo, porque daí, quando a roda satura, você precisa de um torque externo para desaturar a roda, e daí geralmente é o propulsor, né? Então, daí, o quanto que essa falha no propulsor também iria afetar a dessaturação da roda. Também é outro trabalho que também daria para fazer análise. Perfeito. Um comentário também, uma pergunta nesse contexto que o professor Evandro comentou. O senhor mostrou 4 modelos de RGS. Seria possível quantificar na simulação a quantidade de propelente gasto? Por exemplo, eu sei que o senhor trabalhou com impulso total, mas, por exemplo, eu olhei com detalhe alguns gráficos de pulsos que mostrou, se não me equivoco, eram pulsos de 1 Newton, se não me equivoco. Então, a gente estaria trabalhando, sim ou sim, com um propulsor químico, nesse caso. Então, teria um espaço dentro da simulação para caracterizar um propulsor químico, colocar alguns valores de SP? Daria, então. E ter essa quantificação? Sim, com certeza, eu poderia fazer isso, né? Inclusive com esses dados que eu tenho do impulso total, eu posso, se eu assumir um gás frio, por exemplo, eu posso quantificar para saber qual que seria a massa de propelente que eu usaria em cada caso. Eu acho que eu não cheguei a fazer isso, não. Eu deixei no impulso total para não fechar em nenhum propelente, tal, só para comparar com relação ao impulso total. Mas daria sim para assumir isso. Perfeito. E uma última pergunta, professor Willer. Essa configuração de propulsores, eu olhei muito para a parte de CubeSats. Ali vocês estão trabalhando com um mini satélite, 100 kg, se não me equivoco. Essa configuração de propulsores, cada um, 2 em cada face, é muito raro. É extremadamente raro. Talvez em satélites muito maiores. Quando a gente trabalha com satélites menores de 100 kg, normalmente só temos espaço para uma face e a gente coloca eles com um tilt para fazer controle de atitude, né? Daria para fazer isso dentro da simulação do software 42 ali da NASA? Chegou a dar uma olhadinha nisso? Sim, daria. Na verdade, assim, eu usei essa configuração já era a proposta deles, né? Do que eles estavam fazendo, já tinha no simulador. Então, eu apenas utilizei e até é uma configuração com 12 propulsores que me permite fazer o controle da atitude e da trajetória ao mesmo tempo, né?
mas eu posso assumir qualquer outra configuração, né? Na minha tese de doutorado, a gente trabalhou com 2 configurações, uma de 16 satélites, 4 satélites em cada face, ou 4 micropropulsores em cada face, né? E também uma de 12, que daí é nesse esquema que você falou, que daí é com dois inclinados ali em cada face. E a gente fez análise desse tipo. Então, daria para... isso aí seriam condições ali do seu escopo do trabalho que mudaria, mas eu imagino que a metodologia conseguiria trabalhar independente da configuração do propulsor. Show de bola. Eram essas minhas perguntas. Muito obrigado, professor William. E Valeu, obrigado a você, Paul. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Paul. Vamos ver a fila aqui. Tinha alguém que acho que tirou a mãozinha, né? Adriano, pode falar. Não sei se era você, acho que foi a Isa. Bom, vai o Adriano primeiro. Foi depois um você... rapaz que teve que sair de última hora. Ah, tá bom. O Christian, alguma coisa. Tá. Depois eu nas mensagens. Perfeito. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Tem muita coisa que eu vi que eu não conhecia, eu até anotei aqui para pesquisar mais. Gostei da forma como você descreve a apresentação. Não tem tanta informação que te perde, tem muita coisa bacana que dá para acompanhar muito bem a apresentação, então parabéns. Obrigado, André. E eu tenho uma dúvida, na verdade, é mais para entender mesmo como que funciona. Primeira questão você usou só os propulsores, né, para controlar posição, orientação e elevação. E usou como giroscópio aquele atuador esférico de reação. Desculpa, não entendi essa última parte. O giroscópio que você utilizou seria aquele atuador esférico de reação da TensorTech, a fabricante. Não, ali são só imagens ilustrativas, não tem nada a ver com... Entendi. Só coloquei para ilustrar o giroscópio, mas os parâmetros estão naquela tabela, né, que eu usei do giroscópio. O giroscópio estaria me fornecendo a velocidade angular ali que eu preciso, né? Um dado com ida e bias. Entendi. Eu achei que estava usando ele porque aí ficou... É claro que o objetivo é ver as falhas analisando os propulsores, mas, por exemplo, é uma dúvida agora. Eu conseguiria, ao invés de usar a correção só com propulsor, aquele atuador esférico, sabendo que não foi usado como atuador esférico, tirando ele, deslocando do centro geométrico, posicionando numa outra posição para transladar ao invés de rotacionar? Daí eu faço, por exemplo, o satélite está aqui, translado para cá, translado de novo. Porque aí economizaria combustível de propulsor. É possível esse tipo de configuração, manobra? Acho que eu não entendi muito bem essa pergunta, mas a gente usou o giroscópio não como um atuador. Eu usei o giroscópio como um sensor, né, que me fornece a velocidade angular que eu preciso na lei de controle. Tá? Aí, além do giroscópio, eu tenho o sensor de estrela e os sensores de medição da posição relativa para a formação. Né? O que me atua no satélite que fornece a força e o torque são apenas os propulsores que são fixos, né? Ali com aquela configuração que foi estabelecida para análise. Aí, não sei se... Não, que assim, como você usou a imagem, eu achei que era atuador esférico, né? Mas está claro que é o giroscópio, ele está usando só a imagem como exemplo. É que aquela figura, ela representa também um atuador, que seria o equivalente à roda de reação, mas uma solução que ocupa muito menos espaço. Sim, tipo um CMG, né? Isso. É o giroscópio de momento de controle, sim. Isso, que até o nome que o fabricante deu para ele. Entendi. Daria para usar, também daria para colocar, para fazer um teste com outro tipo, né? Igual a gente falou de fazer com a roda de reação, daria para fazer um teste com ele também. E ver como é que seria. Então, são várias variações aí desse trabalho que daria para fazer. Entendi. Minha dúvida era se é possível, se é algo que alguém já testou aí, não sei se... Nunca vi. Certo. Geralmente CMG é usado para satélites grandes, né? Os menores não tem muita aplicação. Então, o torque é alto e tal, mas daria para testar, sim. Não vejo problema. Acho que a dúvida era essa mesmo, que eu fiquei curioso porque é uma parte que eu estou pesquisando. Então eu falei, nossa... mas uma boa observação. Eu acabei não me atentando, porque como eu dei essa palestra, essa apresentação eu montei para apresentação para dar na universidade. E como lá o pessoal é mais a parte de mecânica, não tem muito da área espacial,
eu quis colocar ali em imagem só para ilustrar, né, o que seriam os componentes sensores, né, mas nem me atentei a isso, né, depois eu dei essa palestra pro pessoal da NASA, que daí já era pessoal da área, mas ninguém comentou nada a respeito, mas nem me atentei nesse cuidado, né, de alguém poder relacionar o modelo ali exatamente da figura que estava ali, mas bem observado. Obrigado. Certo. Aí outra dúvida, o pessoal aí onde você está, eles ensinam a utilizar o software NASA Simulator 42? Não ensina, é tudo... Isso foi um dos grandes desafios aí desse trabalho, porque não tem documentação, não tem nada, tem milhões de códigos dentro dele, milhões de linhas, e sem comentário, sem documentação, sem nada. A minha sorte é que eu trabalho com o cara que criou. Então, aí ajudou bastante de tirar dúvida com ele, falar com ele, e foi o que me ajudou muito no começo, mas foi duro. Então, parabéns então pelo desafio. Obrigado. Acho que é isso então de dúvida. Muito obrigado. Valeu, Adriano. Obrigado. Obrigada, Adriano. Wesley, peço desculpa para você me confundir com quando o Christian saiu e aí me atrapalhei com a fila. Vou aqui para o chat rapidinho, tá, Isa, para respeitar a fila. O Christian disse, professor, infelizmente precisarei me ausentar, parabéns pelo trabalho, a apresentação foi bastante enriquecedora. Obrigado, e aí o Wesley fez uma pergunta. Fazendo a pergunta por aqui, mas respeitando a fila. Temos missões reais com formação de voo no Brasil e no mundo já previstas para os próximos anos? No Brasil ainda não, né? Tem a missão do Itasat 2, que agora é uma formação em voo, né? Numa configuração co-orbital, né? Todos um pouco mais simples, mas sim é uma formação em voo. No mundo, sim, temos várias missões de vários tipos, né? De formação em voo. Tem desde mais simples até mais complexas, por exemplo, a missão alemã Tandem X, né, que é uma missão... geralmente, essas formações em voo são para missões de interferometria, onde os dois satélites estão imagiando com radares o mesmo ponto. E daí, com isso, você consegue ter uma melhor resolução ali temporal e espacial. Você consegue fazer um modelo melhor do que a imagem, sai com uma precisão muito melhor. Então, essa missão alemã, ela tem dois satélites, como se fossem um orbitando o outro, tandem vem de bicicleta, né, como se fosse uma bicicleta, então eles vão imaginando o mesmo ponto, e com isso eles conseguem fazer o que é chamado de DEM, Digital Elevation Model, modelo de elevação digital. Eles fazem um modelo da superfície digital com uma precisão fantástica, né, tridimensional. Então, essa é uma das grandes aplicações da formação em voo. Em vez de você ter um satélite com um radar gigante, né, você precisaria de uma antena gigante para poder fazer essa medição, você tem satélites menores numa formação em voo e você consegue imaginar o mesmo ponto para você trabalhar esses dados e ter uma melhor resolução. Então, sim, já existem missões, várias missões de formações em voo, né, já desenvolvidas aí, trabalhando. Obrigado, Wesley. Obrigada, Willer, pela resposta. Acho que ficou claro, né, Wesley? Daí depois vem o Rafael, parabéns pela belíssima apresentação, professor Willer, o nível está aumentando cada vez mais. Também respeitando a vida. Quanto à sua experiência, o que diverge do software 42 para o STK ou até mesmo para o próprio Free Flyer? Bastante coisa. Começando com o STK, tem vários vídeos, tutoriais, documentações. Mas eu acho que o objetivo são diferentes de cada um dos softwares. O STK é mais para análise de projeto conceitual, análise de sistemas, né, sistemas espaciais, você pode fazer análise de comunicações, considerando até outros elementos ali, veículos de solo, aeronaves, enfim, outras coisas. E o 42, ele foi concebido para fazer análise de sistema de controle, né? Também para essa parte também, que nem ele coloca lá, parte de design, né, inicial, mas voltado para a parte de controle, de atitude e órbita, né? Ele não é nada, assim, didático, igual o STK, não é user-friendly, né? Não é user-friendly, nem o STK
é tudo linguagem C, que você tem que ir lá programar, escrever. A interface dele é legal, porque ele mostra ali em 3D a simulação, dá para colocar vários satélites, ele roda rápido, né? Tem várias imagens, várias telas, mas para você fazer funcionar o por trás dele é o que é mais difícil. Você tem que ir lá e programar mesmo, né? Mas o legal é que ele é bem completo, né? Que ele considera vários modelos, foram muitos anos aí de desenvolvimento, então vários modelos orbitais, nem tá lá, várias planetas, luas, várias coisas já tem implementada, então é só você ajustar ali na configuração inicial. E, por exemplo, o STK não tem assim um modelo tão sofisticado da parte de controle, atuadores, sensores. Você pode usar o toolbox lá, que não vem junto, mas eu acho que o 42 ele é mais voltado para a parte de controle. Entendeu? Acho que basicamente isso. Acho que ficou bem claro, sim. Mas qualquer coisa ele... Beleza. Bom, obrigado, Rafael. Ele falou que vai precisar sair. Agradeceu pelo ano incrível, boas festas, próspero ano novo para todo mundo e para as famílias. #gratidão. Obrigado. Isa, sua vez. Tá preparado, Willer? Ixi, agora eu vou ter que sair aqui também, eu lembrei de uma coisa. E o próximo é o Bruno. Você tá no combo aí, boa sorte. Eu tô criando monstros. Tá. Mas eu pegou um fantasma nesse negócio, né? Isabela, você assistiu minha palestra, o que você quer fazer pergunta? Ela assistiu a palestra da NASA. Eu assisti, mas é só uma curiosidade que me veio, Willer. Não, você já devia ter feito pergunta antes. Ele tá te coagindo, ele tá, tipo, te pressionando. Isso é abuso de poder. Também achei, hein? Pode perguntar, Isa. Pode falar, Isa. Eu fiquei com uma curiosidade. Muda alguma coisa se a falha acontecer antes da aquisição da formação? Porque nas simulações você colocou a falha sempre depois que já estava no formato certinho, né? Uhum. É uma boa observação que você fez. Eu não cheguei a fazer essa análise, né? Mas eu provavelmente mude. Teria que analisar. Talvez demore mais tempo para ele adquirir a formação triangular, né? Dependendo. Mas sim, acho que vale a pena, talvez, futuramente, a gente analisar alguma coisa disso. É porque o objetivo é mais que você assume que você conseguiu chegar na fase nominal da missão operacional e daí, por algum motivo, ocorre a falha, né? A probabilidade de ocorrer após a manobra de aquisição é muito maior do que ocorrer durante a manobra, né, de aquisição. Mas sim, acho que é válido a gente depois fazer uma análise desse. Obrigado pelo comentário. Era só isso que eu fiquei de curiosidade, tá bom? Mas eu concordo com o pessoal, se apresenta muito bem. Porque que anos de prática aí não fazem, né? E tá de parabéns. Obrigado. Anos de prática e talento, né? Vamos lá, Bruno, sua vez. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Oi, Bruno. Bem, professor. Sim, obrigado. Beleza. Parabéns aí pela apresentação, professor. Obrigado. Extremamente complexo o assunto, ainda mais usando um software sem manual e tal, é realmente complicado. Então, parabéns, o trabalho ficou muito legal. Ficou bem clara a apresentação também. Acho que até para quem não é da área, deu para entender exatamente o que tu queria fazer, o que tu fez. Sobre dúvidas, eu tenho só uma. Pode ser que eu viajei e tu falou isso, mas eu não peguei isso. Tu sabe o que aconteceu quando tu mostrou uns mapas de calor que mostrava a precisão do sistema, como é que ficava? Teve um ponto muito específico lá, que era uma inclinação nos 72 graus, numa órbita baixa. Tu tem alguma ideia de por que aquilo fugiu completamente do resto do mapa? Então, eu tive muito problema no começo para conseguir fazer funcionar em órbitas baixas. A perturbação devido à gravidade lunar, eu não tinha noção disso, mas ela é muito forte, cara. Ela é muito forte.
fazer sistemas de controle em órbita baixa lunar, eu não tinha ideia de quão difícil era. E pelo que eu vi, ele é muito sensível também às posições. De cada posição ali da Lua, ele está sofrendo perturbações diferentes. E como a gente está com um sistema de controle defeituoso, né? Eu vi que em algumas órbitas, em algumas regiões, eles sofrem forças maiores do que em outros lugares, né? Eu não sei te dizer o porquê naquela inclinação exatamente, de 70 graus. Talvez quem estuda mais a parte de distribuição de força ao longo da Lua, gravidade lunar, talvez se ali tem alguma coisa que é mais forte ali do que outros lugares, mas realmente eu vi que teve problemas com relação a... Foi isso que motivou a fazer esse estudo de sensibilidade, porque no começo, né, eu estava tentando em órbitas baixas, configurada, e não estava dando. Aí até meu supervisor de análise falou, não, sobe, coloca mais alto, tal, muito baixo, tal. E daí, depois que eu consegui configurar tudo em órbitas mais altas, daí eu voltei a estudar. Daí eu fiz aquele estudo para ver realmente como é que seria o desempenho, considerando várias órbitas e várias altitudes. Certo. Realmente, o campo da Lua é muito complicado. Eu não conheço nada que deixe mais perturbada a órbita ali nos 70 graus. Tem algumas que a gente conhece que são menos perturbadas, né? Que normalmente é o que a gente busca. Mas que é mais perturbado, nunca tinha visto, não. Mas, bom, obrigado aí pela resposta. Acho que era isso. Tá certo. Obrigado, Bruno. Obrigada, Bruno. Eu tenho esse mapeamento aí, hein, Willer e Evandro. Então. Talvez explique. Bom, não tem mais ninguém na fila, mas alguém quer falar? Alguém mais quer falar? Não? Eu quero. Bom, então, como todo mundo já disse, né? Muito boa apresentação. Com certeza, acho que todo mundo aqui que se interessar por esse assunto vai precisar rever, porque teve bastante informação. E é rápido, né? Para a gente que está aqui sentado assistindo, é rápido. Então, talvez o que eu vou perguntar você tenha falado e eu comi bola, né? Tipo, a minha primeira pergunta, eu acredito que você falou e eu que comi bola. Mas qual que é o interesse que a NASA tem de mandar uma formação em voo para a Lua? Então, na verdade, esse projeto aqui não está relacionado com nenhuma missão, né? Ou se tem alguma missão assim específica, eu não sei. É um projeto de pesquisa, é um projeto acadêmico. Eu achei que eles tinham mandado você fazer isso porque eles tinham algum interesse por trás disso. Sim, eles têm interesse em formação em voo e a princípio ia ser em torno da Terra, porque até esse projeto que eu estou fazendo com a Isabela do outro projeto é em torno da Terra. Só que daí eles pediram para eu fazer o estudo na Lua. Então, deve existir algum interesse de formação em voo na Lua, né? Já que tem várias missões. O que existe por trás da formação em voo é isso que eu falei, né? Você tem essa capacidade de fazer interferometria, que melhora a capacidade de você ter um melhor imageamento. Tem missões de formação em voo para fazer o mapeamento da gravidade, do campo gravitacional, né? É o Grace, acho que é o Grace, que gerou aquele mapa gravitacional de super ultra preciso da Terra, usando uma formação em voo. São 2 satélites, né? Até usa aquela técnica lá que o Evandro trabalhou, que é o drag free, né? Com 2 satélites ali medindo a distância entre os 2 satélites voando em formação. Você também pode usar para fazer observação astronômica. Você tem um telescópio que vai estar ocultando a estrela, que é o shade, e você tem um outro telescópio voando em formação mais distante, fazendo a observação, que seria o telescópio mesmo. E daí, como o brilho da estrela está ocultada, você consegue ver o trânsito dos planetas em torno da estrela. Fica mais fácil. Então, já tem alguns projetos de telescópios espaciais usando formação em voo. Entendi. Porque, na minha cabeça, assim, como a gente não vê isso já tão banalizado para a Terra, que eu achei que eles teriam... o Evandro quer falar. Que eu achei que eles teriam interesse primeiro na Terra, mas talvez a gente que ainda não saiba, né, o que está rolando aí nos bastidores, e por isso
Sim. Fala, Evandro. Fiquei muito contente com o seu comentário, realmente. Eu estava pensando tudo isso aqui, mas não fiz os comentários. E só dá para controlar uma formação, o satélite de uma formação, se você utilizar a tecnologia drag-free. Então, porque é o controle em malha fechada da órbita, coisa que você sabe muito bem, que nós somos muito criticados aqui desde sempre. O simulador que a gente tem aqui, que você usou, que ele usou e todo mundo usou, ele é um controle de trajetória em malha fechada. Hoje o nosso laboratório tem na porta aqui escrito controle de trajetória de órbita, né, em malha fechada. E só dá para fazer isso que você está querendo fazer se você tiver um controle de trajetória em malha fechada, é isso que você fez. Então, eu fico muito feliz que você tocou nesse ponto, porque isso é uma espécie de tabu para o pessoal de órbita, né, que não considera controle de trajetória em malha fechada ou controle orbital em malha fechada. E só dá para fazer o controle de uma formação em voo se tiver um controle de trajetória em malha fechada. Então, isso é um ponto que eu acho que tem que destacar, porque você sabe muito bem que a gente foi muito criticado o tempo inteiro, né? Isso é um fato, é possível sim, e vai ter que ser usado, como você bem está apresentando aí. Então, fiquei muito feliz com o seu comentário, e é isso mesmo. É bem isso mesmo, Evandro. E acho que assim, as pessoas antes de criticar, qualquer um tem que ir atrás, tem que estudar, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais controle do que acontece, né? Além disso, de controle em malha fechada, de questão, muita crítica a respeito de usar MATLAB Simulink, né? Não pode usar MATLAB Simulink. Daí eu cheguei no DLR, o que eles usavam lá? MATLAB Simulink, no DLR, né? Eu visitei uma empresa, a OHB, que é um dos líderes do setor espaciais no ano passado. Eu perguntei lá, o que vocês fazem teste de simulação usando o quê? MATLAB Simulink. Então tem que ter cuidado antes de fazer as críticas, que a gente tem que ter humildade, né, e ver o que os outros estão fazendo, né. Claro. Aí, muito legal o seu trabalho. Parabéns de novo. Obrigado, Eu sabia que você ia se manifestar. Claro. Estava me contendo aqui. Obrigada, Evandro, pelo comentário. A outra coisa que eu ia perguntar é se vocês tinham pensado realmente nessa questão das rodas de reação, mas você já discutiu, acho que culpou, né? E acho que é bem válido pensar nisso para um pequeno satélite, né? Bem válido vocês colocarem isso num trabalho futuro aí, sei lá, financeiramente falando, enfim. Legal pensar sobre isso. Sim. Você também respondeu já. Desculpa, pode falar. Não, isso mesmo, tá certo. A gente tem que... É que é um passo de cada vez, né? É uma coisa de cada vez. Mas agora você volta, você vai ter vários alunos para orientar, vai ter bastante gente para continuar aí com isso. Depois eu perguntei sobre esse software, se era linguagem própria, tipo o quê? Você já falou que é C. Aí tem, não precisa colocar, tá? Mas no slide 27, a primeira coisa que você fala é que vocês consideram a irregularidade da Lua. Aí você cita as perturbações, né? Daí a última é que você usa o modelo tal. Aí eu fiquei confusa se são coisas diferentes ou se não. Não. Basicamente quis dizer a mesma coisa, né? Aqui estou considerando essa questão da não esfericidade da Lua, de forma não esférica, usando o modelo, talvez deveria estar no mesmo tópico ali. Uma correção. Usando esse modelo de gravidade lunar, o GM2. Beleza. Daí eu perguntei algo do tipo do Wesley, né? Se essa pesquisa é somente acadêmica ou se vão colocar isso em prática. E aí eu não sei, acho que eu me perdi na minha pergunta. O que isso vai afetar financeiramente no dimensionamento dos propulsores? Não sei porque eu anotei essa pergunta, não sei o que eu estava querendo saber. Foi algum durante a apresentação, né? Então, tudo bem. Aí no slide 38, também não precisa colocar, tá? Mas no primeiro caso, mantém a formação mesmo com as perturbações? Porque os propulsores ficam ligados a todo tempo?
Ah, tá. O que você fala do slide 78 é o caso 1, né? Que a gente não está considerando falhas. Daí ele mantém a formação porque não tem falha, né? Eles estão ligando os propulsores. Ah, tá. Você só quis dizer que estava funcionando, não que isso é viável na prática. Não, seria feito dessa forma, aconteceria dessa forma, sem falhas nos propulsores. Acho que eu não consegui O sistema explicar. de controle, esse primeiro caso é o caso ideal, né? O caso funcionando, tudo funcionando bonitinho. O sistema de controle funcionando com os propulsores, os sensores, sem ter nenhuma falha. E a gente viu que a formação foi estabelecida lá, triangular, e se manteve nesse caso. Só que não ficou uma reta, né? Exatamente uma reta, porque tem ruídos e baias nos sensores e nos atuadores. Você tem não linearidade. Então, ele ficou aquela rugosidade. Não, é que eu acho que eu anotei essa pergunta antes de ver o restante das coisas, sabe? Ah, tá, daí, entendi. tipo, na hora eu falei, mas isso vai ficar, os propulsores ficam ligados o tempo inteiro? Isso, tipo, não é realmente possível, tal. Daí, agora que eu fiz o link, eu fiz o link de que você só estava demonstrando que tá tudo funcionando, vamos agora zoar o propulsor, né? Agora eu entendi. Mas eles ficam ligados o tempo todo. Os propulsores ficam ligados o tempo todo. Porque é um sistema RCS, né? Ele liga e desliga o tempo todo. É um sistema pulsado. Todos os propulsores ligam e desligam a todo momento. Mas desliga, liga e desliga, liga e desliga. Isso, liga e desliga, liga e desliga. Exato. Eu achei que... não, viajei. Aí, esse liga e desliga, ele tem uma estratégia para ligar e desligar, que é aquela que eu mostrei lá, que é o PWM. Mas aí você mostrou isso depois do que eu vi isso. Daí eu anotei a pergunta antes de ter visto. Sim, entendi. Pode falar, Evandro. Me permite aí o comentário, né? Esse aqui é o ponto que eu acho importante esclarecer para vocês, né? Você fez a pergunta, que eu acho que vocês não sei se ficou claro. De fato, os satélites não estão na mesma órbita. Então, embora a gente fale, eles estão na mesma órbita, orbital, mas não estão. Eles estão em órbitas diferentes, um pouco diferente, muito próximo. Então, o que vai acontecer? Essa posição relativa entre eles evolui naturalmente. Evolui. Sim. Cada uma dessas órbitas tem que conter o centro de atração. Então, o que vai acontecer? Elas evoluem. Se você quer manter a formação durante um certo período de tempo, você vai ter que ligar o controle funcionando ativo durante um certo período de tempo. E é isso que o Willer mostrou. Ele vai ocorrer a aquisição da formação, porque ele já está atuando com os propulsores e ele vai funcionar ali, mantendo essa formação. Mas se ele largar isso aí, ele vai evoluir, porque as perturbações, até que estão agindo nos satélites, também são relativamente diferentes, bem pouquinho, mas são. Embora ali tem só 50 metros, né? Mas imagina se a distância fosse maior, aí fica mais claro isso que eu estou falando. Então, ele tem que manter o controle ativo funcionando. Quando falha o propulsor, aí ele vai perder a formação. É isso que está sendo mostrado aí. Não, é isso que eu falei, agora eu me toquei. Tipo, eu fiz a pergunta antes de ver a continuação do... E em órbita baixa é muito rápido, ele degrada menos de uma órbita, assim. E não tem arrasto, hein? Imagina se tivesse. Exatamente, na Terra seria pior ainda. Mais significativo ainda essa degradação. Muito interessante. Tá, desculpa me intrometer aí. Não, obrigado, Evandro. É isso mesmo. Não, mas claro, a hora que eu linkei com o restante do que você falou depois, fez todo sentido. Mas acho que é isso, da minha parte é isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que não, então agradeço, Willer, agradeço todo mundo e acho que você pode encerrar, né? Bom, então, obrigado, Liana, pela coordenação de hoje, obrigado a todos, agradeço aí pela participação e já faço aí um agradecimento aí pelo ano, né, a gente chega mais no final de mais um seminário esse ano, a gente teve participações diferentes aí ao longo do ano, né, várias palestras, pessoal de fora, pessoal do grupo que apresentou, as palestras fechadas, palestras públicas, teve gente que participou mais, teve gente que participou menos, mas agradeço a todos por terem tirado um tempinho, como eu sempre falo, acho que estar aqui ajuda, a ideia do grupo
ajudar vocês, né, os alunos assistindo as apresentações, poderem melhorar, fazendo apresentação, fazendo pergunta também, né, que vocês estão essa ideia no curso de pós-graduação. Então, é importante também ter esse pensamento crítico, pensamento de saber fazer pergunta, independente se é na sua área ou não, né, sair da sua área de conforto ali e poder analisar um trabalho científico do jeito que vocês têm feito. Estou muito satisfeito com vocês, estou orgulhoso. Então, muito obrigado. O pessoal de fora que também está sempre aqui assistindo, também agradeço a participação. O ano que vem a gente espera voltar com o nosso programa de seminários. Geralmente a gente começa junto com o calendário acadêmico do ITA, lá para março, né? E espero a gente ter também palestras tão boas quanto nós tivemos esse ano, até melhores, e também a participação de vocês, tá bom, pessoal? Então, desejo a todos aí boas festas, bom final de ano com a família, e tudo de bom aí para vocês, tá? Saudações espaciais, obrigado. Obrigado igualmente, Líder. Foi um prazer ter participado de algumas das suas apresentações. Vou tentar participar de todas. Obrigado, Evandro. Vocês me convidarem, claro. Faço minhas palavras do Evandro. Muito bom aí ter descoberto aqui o E2MOC. Obrigado, Fabiano. Obrigado mesmo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Bom final de semana a todos aí, pessoal. De bom para vocês. Obrigada, gente. Bom final de ano para todo mundo. Bom final de ano.